Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou trazer um vídeo de uma matéria nova para vocês. É o primeiro vídeo, é sobre pré-cálculo e que na minha universidade é chamado de Fundamentos de Matemática, que seria meio que um apanhado, uma base que os alunos precisam saber para iniciar cálculo um, cálculo 2 e assim por diante. Eu peguei uma questão aqui, é de uma lista. E ele pede para simplificar ao máximo os radicais, né? Eu temos aqui para simplificar a raiz de 72, para simplificar a raiz de 50, para simplificar a raiz de 1800, a raiz cúbica de 81, a raiz cúbica de 1080, a raiz a quarta de 12 elevado à terceira, a raiz cúbica de 18 elevado à quarta e a raiz quadrada de 22 elevado à terceira potência. Então podemos começar pela letra A, que seria a simplificação da raiz de 72. Primeiro, o que precisamos fazer é fatorar o número 72. Então, se eu dividir 72 por 2, temos 36. Dividindo por 2 novamente, temos 18. Dividindo por 2, temos 9. E agora por 3 dá 3. E dividindo por 3 dá 1. Então, temos que 72 é igual a 2 elevado à terceira potência, 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado ao quadrado. Então, a raiz de 72 é igual a raiz de 2 elevado à terceira potência, vezes 3 ao quadrado. Podemos separar aqui, que seria a raiz de 2 elevado à terceira, vezes a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. E podemos rearranjar o 2 elevado ao cubo como 2 elevado ao quadrado, que é vezes 2, vezes essa raiz quadrada vezes a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Vou continuar aqui embaixo. Então poderia ficar a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, vezes a raiz de 2. Isso seria igual. Então, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado seria a mesma coisa que 2 elevado à segunda potência dividido por 2, né? Esse dividido por 2 é por causa da raiz quadrada, vezes 3 elevado ao quadrado dividido por 2, novamente por causa da raiz quadrada. E eu não vou colocar o expoente dessa forma, eu vou deixar a raiz quadrada de 2 do jeito que está, que seria igual a 2 elevado à primeira potência, vezes 3 elevado à primeira potência, vezes raiz de 2, que isso é igual a 6 raiz de 2. Então, a resposta da letra A é que a raiz quadrada de 72 é igual a 6 vezes raiz de 2. Então, podemos ir agora para a letra B. Temos a raiz quadrada de 50, então o primeiro passo precisamos fatorar o número 50. Dividindo por 2 dá 25, dividido por 5 dá 5, por 5 novamente dá 1. Então, 50 é igual a 2 vezes 5 ao quadrado. A raiz de 50 é igual a raiz de 2 vezes 5 ao quadrado, que é igual. Eu posso separar as raízes da multiplicação que tem interna, que é a raiz, que é igual a raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Eu posso colocar que é igual a raiz de 2 vezes 5 elevado ao quadrado, dividido por 2, porque é uma raiz quadrada, como se houvesse um 2 aqui. Então ficaria 5 elevado à primeira potência, vezes raiz de 2, que é igual a 5 raiz de 2.
Então, a resposta da letra B é que a raiz quadrada de 50 é igual a 5 raiz de 2. Agora vamos para o terceiro caso, que é de 1800. Então, é como se fosse uma receita de bolo, pessoal. Sempre temos que começar fazendo a fatoração do número. Minto, tem um caso que não é necessário fazer isso. Tem alguns casos em que não é necessário fazer isso. Então, vou pegar aqui 1800, dividir por 2, dá 900. Dividindo por 2, 450. Dividir por 2, 225. Então, 225, como ele termina com 5, eu vou dividir por 5. Vamos ver aqui quanto é que dá. 4 vezes 5 dá 20. 22 menos 20 dá 2. Puxar o 5 aqui para baixo. Então, 5 vezes 5 dá 25. Resta 0. Se eu dividir por 5 novamente dá 9. Dividindo por 3 dá 3. Dividindo por 3 dá 1. Então, temos que 1800 é igual a 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. É isso, então, que seria? É para poder facilitar nas contas ali no final. Vou colocar que é 2 elevado ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. Eu separei, né? Ao invés de colocar 2 ao cubo, eu coloquei 2 ao quadrado e no final um 2. Então, a raiz de 1800, raiz quadrada, é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 2, a raiz quadrada disso tudo. Então, como é uma multiplicação, eu posso colocar a raiz quadrada separadamente. Então, dá 2 elevado a 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, raiz quadrada dele, vezes a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vezes raiz de 2. Isso seria igual a 2 elevado a 2 dividido por 2, porque temos 2 elevado ao quadrado, que está aqui no numerador da fração, e a raiz, como ela é quadrada, ela passa a ser o denominador do expoente. Vou seguir essa regra para o 3 elevado a 2 sobre 2, vezes 5 elevado a 2 sobre 2, vezes raiz de 2. Que isso é igual a 2 vezes 3 vezes 5, raiz de 2. Então, pessoal, na letra C, a raiz quadrada de 1800 é igual a 30 raiz de 2. Por que 30? Porque 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 é igual a 30. Bora para a letra D. Agora é a primeira raiz cúbica que aparece aqui no nosso problema. Vamos começar fatorando o número 81. Divide por 3 dá 27. Só para confirmar aqui, 27 vezes 3. 3 vezes 7, 21. Coloca 2 aqui. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Correto. Dividindo 27 por 3 dá 9. Por 3 novamente dá 3. Por 3 dá 1. Então, 81 é igual a 3 a quarta, que é igual a 3 a terceira vezes 3. Então, raiz quadrada de 81 é igual a raiz quadrada de 3 a terceira... a raiz cúbica de 81 é igual a raiz cúbica de 3 elevado à terceira, 3 ao cubo, vezes 3, que é igual
raiz cúbica de 3 elevado à terceira vezes raiz cúbica de 3. Então eu não preciso mais fazer aquela jogada do expoente, pessoal. A raiz cúbica de 3 elevado ao cubo é 3 vezes a raiz cúbica de 3. E esta é a resposta da letra D. A raiz cúbica de 81 é igual a 3 vezes a raiz cúbica de 3. Temos mais uma raiz cúbica aqui, só que de 1080. Fatorando 1080 por 2 dá 540. Dividindo por 2 dá 270. Dividindo por 2 dá 135. Vamos dividir 135 por 5, porque eu não sei quanto é que dá. 2 vezes 5, 10. 13 vezes 10, 3. Sobrou 3. Colocando 5 aqui para baixo. Então, 7 vezes 5, 35. 35 menos 30 é 35, resta 0. Então, dividindo 135 por 5 dá 27, que eu posso dividir por 3 para dar 9. Por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, 1080 é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5. Então, a raiz de 1080 é a raiz de 2 elevado ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5, que é igual a raiz cúbica, né? Eu estou esquecendo de colocar o 3 aqui. Que dá igual a raiz cúbica de 2 elevado à terceira vezes a raiz cúbica de 3 elevado à terceira vezes a raiz cúbica de 5, que é igual... Então, a raiz cúbica de 2 elevado de 2 ao cubo é 2. Raiz cúbica de 3 ao cubo é 3 vezes raiz cúbica de 5. Então, pessoal, a resposta da letra E é que a raiz cúbica de 1080 é igual a 6 raiz cúbica de 5. Agora temos aqui a primeira raiz. Temos uma raiz aqui, a quarta, e temos um número dentro da raiz elevado ao cubo. Podemos fatorar o 12, dividindo por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3, né? Que 12 é igual a 4 vezes 3, tudo bem. Só que então temos que é 12 elevado ao cubo. Então seria 2 ao quadrado vezes 3, tudo isso elevado ao cubo também. Então, de 12 elevado ao cubo é igual a 2 ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. E pela propriedade aqui das potências, temos que essa multiplicação elevado ao cubo vai dar... Então, vai dar 2 ao quadrado, e esse 2 ao quadrado está elevado ao cubo, vezes 3, que está elevado à primeira potência, elevado ao cubo, que é igual... E por outra propriedade das potências, temos que, se temos 2 elevado ao quadrado e tudo isso elevado ao cubo, isso é igual a 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 3 elevado a 1 vezes 3, que é igual a 2 elevado a sexta vezes 3 ao cubo. Agora temos que fazer a raiz quarta de 2 a sexta vezes 3 ao cubo, que é igual a raiz quarta. Para facilitar aqui, eu vou colocar 2 à quarta vezes 3 ao cubo
vezes 2 ao quadrado. Eu vou poder separar, que vai ficar a raiz quarta de 2 ao quadrado, vezes a raiz quarta de 3 ao cubo, que é 27, vezes 4, 27 vezes 4 dá quanto? 4 vezes 7, 28. 4 vezes 2, 8. Olha, 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. 108. Então, a raiz quarta de 2 elevado a quarta é 2, vezes a raiz quarta de 108. E pelo visto, não tem mais como simplificar aqui. Então vai ficar aqui a resposta da letra F, de que a raiz quarta de 12, 12 ao cubo, é igual a 2 vezes a raiz quarta de 108. Então tudo bem. O vídeo já tá para acabar. Para quem puder, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para ajudar no desenvolvimento do canal, para que possa ajudar mais gente, né? Então vamos lá. Temos agora raiz cúbica de 18 elevado à quarta. Nesse caso, eu não vou fatorar de primeira, porque a raiz cúbica de um número como 18 elevado à quarta é igual a raiz cúbica de 18 ao cubo vezes 18, que isso é 18 à quarta, que eu posso separar em raiz cúbica de 18 ao cubo vezes a raiz cúbica de 18. Isso é igual. Raiz cúbica de 18 ao cubo é 18 vezes raiz cúbica de 18. Vou ver agora se dá para fatorar. Se vai ajudar fatorando. Divide por 2, dá 9. Divide por 3, dá 3. Divide por 3, dá 1. Então 18 é nada mais nada menos que 2 vezes 3 ao quadrado, que é 2 vezes 9. Tudo bem. E pelo visto não dá para simplificar mais, então temos aqui que a resposta da letra G é que a raiz cúbica de 18 elevado à quarta é igual a 18 vezes a raiz cúbica de 18. Vamos agora para o último item do canal, da resolução da questão aqui. Temos a raiz quadrada de 22 elevado ao cubo. Então, eu não vou fatorar o 22 de primeira, eu vou fazer assim. Raiz quadrada de 22 ao cubo é igual a raiz quadrada de 22 ao quadrado vezes 22, que é essa multiplicação aqui é igual a 22 ao cubo, que é igual a raiz quadrada de 22 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 22. A raiz quadrada de 22 ao quadrado é 22, vezes a raiz de 22. Agora, vou fazer um teste aqui para ver se vai ajudar na simplificação fatorando 22. Divide por 2 dá 11, e divide por 11 dá 1. 11 é um número primo, né? Então, temos que na letra H, a raiz quadrada de 22 ao cubo é igual a 22 vezes a raiz quadrada de 22. Então, pessoal, eu consegui matar a questão aqui para vocês. Espero que tenha ajudado.
no aprendizado de todos. É o primeiro vídeo que eu estou fazendo de fundamentos de matemática, que seria um pré-cálculo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.